Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Pós-decisão do Copom, que cortou mais 25 pontos base e derrubou a taxa de juros para 2% ao ano. Vamos direto a esse assunto, que é o assunto do dia aqui no Brasil. Bom dia, Kleber, e bom dia, Matheus Rachu, que vai reforçar nosso time nessa quinta-feira. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia, Rê. Bom dia, Matheus. Mais uma vez, bem-vindo aí para decifrar para a gente o que vai acontecer daqui para frente agora. Sempre bom vir falar aqui com você. É bom porque o Matheus, a gente já reserva a agenda dele antes, porque essas épocas são corridíssimas para vocês, né, Matheus? Verdade. Bom, gente, vamos lá. Que mensagem veio junto com a decisão do Copom de cortar a taxa Selic, que era uma das grandes expectativas do mercado? Então, a grande expectativa era sobre o corte, mas mais sobre o que teria de novo, né? E sobre qual que seria o guia dos próximos passos. Então, a gente observou um corte ali de 0,25%, o que era esperado. Então, trouxe a taxa aí para uma mínima histórica de 2%, né? E a gente acha que ele não deve dar novos cortes, tá? A gente acredita que a taxa deve ficar em 2% no final desse ano e até o final do ano que vem. Mas ele deixou a porta ali entreaberta, né? Quando a gente lê nas entrelinhas. E aí por quê? Quando ele comentou sobre riscos, né? Ele falou sobre riscos, falou até sobre questões prudenciais, né? De estabilidade financeira, então reduzindo muito os juros, o que isso traria para a estabilidade financeira. É algo que seria aí um empecilho para novas quedas, né? Para ele. Mas ele falou também sobre ter um espaço remanescente, né? Até ele usou uma palavra, né? Que ele não tinha usado antes, que ele falou que o espaço remanescente, se houver, deve ser pequeno. Então ele já indicou ali, não é impossível que a gente corte novamente, vamos observar os dados, mas dado que eu venho observando da economia hoje, não parece que a gente vai cortar mais. Então, uma coisa importante também que veio no comunicado, que como a gente até falou aqui nas outras vezes, é usual do Banco Central, ele mostra as projeções dele de inflação. Então ele coloca qual que seriam os cenários de inflação que ele observa para frente. E aí em um dos cenários, que é o cenário híbrido, que a gente olha com mais cuidado, ele coloca ali para 2020 1,9%, então não cumprindo a meta, né, de 4%. E aí para 2021 ele coloca 3%. É menos do que ele vinha colocando anteriormente nas suas análises. E esse 3% é abaixo da meta de 3,75% para 2021, né? E para 2022 ele mostra uma taxa de 3,4% de inflação esperada, que também é abaixo da meta. É abaixo, próximo da meta, tá? Em linha, assim, vamos dizer. Então a gente acha que ele não fechou a porta totalmente, mas na nossa visão ele deve deixar em 2% até o início do ano de 2022, tá? Então até ali fevereiro, março de 2022, ele deve ter essa taxa, ele deve manter essa taxa em 2%, na nossa visão. Né? Uhum. Rachu, e como que vocês estão olhando para a questão do cenário local? A gente tem recebido alguns indicadores aí que mostram alguma recuperação já, ainda leve, e outros um pouco piores, né? Mas como que vocês estão olhando para todos esses indicadores e para o cenário nesse momento agora que a gente está passando aí ainda, por aqui ainda no meio da pandemia, né? E no meio das quarentenas, mas em relação até ao cenário internacional também. Acho que assim, a pandemia ela está presente ainda no mundo todo, com mais intensidade em alguns lugares e menos em outros, né? Se quando a gente olha para a América Latina já concentra ali quase 50%, ou até algum tempo atrás mais de 50% dos novos casos no mundo. Então, realmente, a gente olha com bastante cuidado o desenvolvimento da pandemia e os impactos. Acho que dos novos dados de atividade para o Brasil, a gente vem tendo algumas surpresas positivas. Então, dividindo a economia, né, em indústria, comércio e serviços,
Os dados vieram com surpresas positivas para a indústria e comércio, mas com não muitas surpresas positivas para serviços. Então, serviços ainda rodando baixo e com resiliência a uma recuperação, o que é esperado, tá? Pensando na característica dessa crise. Então, uma crise que impacta bastante serviços, tá? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a parte de recuperação de indústria e de comércio, a gente vê essa recuperação acontecer, mas ainda com muita cautela. E aí, por quê? Porque existem alguns fatores que a gente está observando que não são fatores observados anteriormente. Então, esses números de PIB novos ou de atividade nova, de projeção, né, podem estar sendo inflados por isso. O que seria isso, né? A gente acha que pode estar acontecendo na parte da indústria uma recomposição de estoques um pouco mais forte. Então, a indústria para de produzir durante toda a pandemia, durante os lockdowns. E aí, com isso, você tem estoques que acabam sendo muito reduzidos. E aí você precisa recompor esses estoques e aí produz um pouco mais do que seria o seu normal nesse período. Tá? E aí a gente tem números um pouco surpreendentes para cima. E também existe o fato de a gente ter, talvez, na parte de comércio, né, uma demanda reprimida. Então as pessoas ficaram em casa, as pessoas não consumiram comércio, né? E aí quando você tem essa demanda reprimida mais, em alguns casos, né, um capital ali não gasto pelas pessoas em serviços, né, elas passam a direcionar isso na volta da economia para a parte de consumo e de comércio. Então isso pode também inflar um pouco os números. A gente, mesmo com esse cenário, né, olhando com bastante cautela, fez uma revisão do nosso número de PIB. Então a gente acabou de divulgar, né, fresquinho aqui o número. Então a gente tinha um PIB de menos 5,5% para esse ano e a gente revisou para menos 5,2% esse ano. Então um aumento marginal para cima. E aí, em 2022, a gente tinha 2,2% e revisou para 2%. Então, um pouco mais para baixo, 2022, mostrando aí que o longo prazo deve ser árduo, né, para a economia. Então, a gente deve ter algo que deve se recuperar esse ano, mas ainda com um impacto bem forte, né, menos 5,5%. E aí, vamos observar os novos dados que saem sobre serviços, né, como os serviços vêm se recuperando. E aí, 2021, a gente deve ter uma economia com um pouco mais de endividamento, com um pouco mais de desemprego, e aí isso faz com que o longo prazo aí para a economia seja um pouco mais dificultado, mas não é nada caótico também. E quando a gente olha para outros países, né, o mundo todo está passando por isso, e o mundo todo deve ter uma queda aí de PIB potencial. Acho que uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é um estudo legal que a gente fez, né? A gente falou muito aqui nos outros podcasts sobre os auxílios do governo, né? Então, o quanto que o governo vem auxiliando, tentando manter o emprego formal, auxiliar na renda do empregador informal. E aí, trazendo aqui economiquez, né, que a gente traz muitas vezes, quando a gente olha para a massa salarial, né? Então, quando a gente olha na economia para 2020, para a massa salarial, então o que é a massa salarial? Total aí de salários pagos para a população, a gente vê uma grande queda aqui, uma queda de mais de 10%, 12%, 13% para esse ano. Porém, quando a gente olha para a renda, então olhando para a renda da população, o que é renda? Né? A renda é a massa salarial, menos os impostos, mais as transferências do governo. Então é tudo que você recebeu de salário, mais o que você recebeu de transferência do governo ou que pagou de imposto. A gente vê nesse número uma tendência de manutenção em 2020. Então, para 2020, a renda da população, ela de certa forma vai ser mantida, e aí o desafio fica para 2021, para como que essa renda vai poder ser mantida, ou na nossa visão vai cair um pouco, tá? E aí o longo prazo fica um pouco mais complicado, mas as coisas estão entrando no prumo aqui pós-pandemia, tá? Aproveitando essa tua abordagem a respeito de renda, Matheus, como é que vocês avaliam essas discussões que têm crescido em torno de renda básica e também do assunto fiscal, principalmente depois que se começou a tramitar o projeto da reforma tributária? Isso tem uma atenção especial no momento, e vocês enxergam de que maneira? A gente acha que certamente, olhando ali para o arcabouço político, né, do momento, e lembrando que tem eleições também, né, você tem muito interesse político por esse assunto também, a gente acha que certamente algumas coisas devem avançar.
coisas que a gente já tem na nossa conta. A gente revisou um pouquinho a conta de dívida bruta em relação ao PIB, tá? Para esse ano a gente tinha 92,2%, a gente passou para 93,2% de dívida bruta em relação ao PIB, então total de dívida do Brasil em relação ao PIB. E aí por quê? Porque a gente conta um pouquinho a mais com extensões aí do Corona Voucher, que a gente chama, né? Que é o auxílio aos informais de R$600. Então o governo tem ali na conta dele mais ou menos uns 5 meses de auxílio. A gente tinha algo próximo de 6 meses de auxílio, mas a gente revisou para próximo de 7 meses de auxílio contínuo aí, de auxílio emergencial, né, o Corona Voucher. Então a gente acha que para esse ano a gente deve ter um impacto forte em fiscal, muito importante, né, porque é um impacto que visa manter aí esse PIB potencial, visa manter essa renda. E aí para 2021, a grande questão, e é o que está se discutindo agora, é o quanto que a gente consegue fazer de mais auxílios ou de uma renda básica que deve caminhar para algo como unificação de outros auxílios ligados ao Bolsa Família, né? E isso deve trazer um pouco mais de gastos. A grande questão é se isso vai ser acima do teto de gastos ou não, tá? A gente até acha que para o ano que vem o teto de gastos deve ser mantido, mas para frente deve existir alguma conversa sobre revisão de teto de gastos, tá? Então, a mensagem que eu queria passar é que a gente deve ter alguma extensão de benefícios, então alguma extensão de Corona Voucher, algum Renda Brasil, mas ainda não é muito claro. A gente deve ter uma trajetória de dívida que vai fazer com que a dívida chegue ali a uns 100% do PIB em alguns anos. Mas também, quando a gente olha de forma relativa, né, a gente tem outros países da América Latina e do mundo também nessa situação, e a gente tem também uma taxa de juros muito baixa, uma taxa de juros que deve ficar em 2% por um longo período, fazendo com que o governo também carregue essa dívida a um custo mais baixo. Então, a grande questão agora vai ser entender, que ainda não está claro, o quanto que o político vai influenciar aí no nosso prosseguimento de ajuste fiscal, né? Então, acho que sim, é uma discussão muito importante que vai ser presente daqui para frente. E, Rachu, quando a gente olha aí para o cenário global, estava vendo alguns números, até me corrige se eu estiver errado, que a gente já teve aí uma quantidade de estímulos das economias como um todo de quase 20% do PIB global, né, para tentar ajudar as economias na retomada, né? A gente vê uma valorização muito grande do dólar. Aí quando engloba fiscal e monetário, né? Quando engloba fiscal e monetário. Isso, exatamente. Tem uma recuperação muito rápida dos mercados, né? Quando a gente olha para essas questões dos estímulos, né? Para as vacinas que estão sendo tratadas, né? Mas o que vem chamando mais a atenção de vocês, de todo esse cenário lá do que a gente tem no internacional e o que pode até impactar também ou ajudar a gente aqui? Eu acho que quando você olha para mercados, né, você tem muito da recuperação dos mercados também ligado a essa expectativa de taxa de juros baixa, né? Então você tem uma expectativa por longo prazo de taxa de juros baixa e isso faz com que exista maior busca por ativos reais, né? Então ativos bolsa, ouro, então esses tipos de ativos que se valorizam em um ambiente de taxa de juros baixa, né? E aí, quando a gente olha para o que está se mostrando na economia, a gente começou a ter acesso aos primeiros dados de atividade no segundo trimestre para Estados Unidos, para a Europa, né? Então, a gente já teve PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre, PIB da Europa do segundo trimestre, sem abertura de algumas regiões, mas já começamos a ver esse número. Para o Brasil, só em 1º de setembro a gente vai ter PIB do segundo trimestre aberto, tá? Mas aí, por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos, a gente teve ali a queda de menos 32%, quase menos 33% do PIB para o segundo trimestre. E aí, lembrando, né, que esse número é muito falado e muitas vezes na mídia não se conta o que isso realmente representa, mas é menos 33% trimestral em base anualizada. Então, é assim que se vê nos Estados Unidos. Então, esse menos 33%, se a gente fosse olhar o número no trimestre mesmo, é menos 9,5%, tá? Então, no trimestre, a queda foi de menos 9,5% para os Estados Unidos e na Europa a queda foi de menos 12%. E aí você tem na Europa, por exemplo, países que sofreram mais, países, por exemplo, ligados a turismo, né? Se você olhar para a Espanha ou para a Itália, é a Itália que sofreu muito também com os lockdowns, e países que se recuperaram, tiveram uma queda um pouco menor, como por exemplo a Alemanha, ou países um pouco mais ligados à indústria, né? E aí, quando você olha para esses dados,
você começa a entender o quanto que essa restrição de mobilidade impacta realmente o consumo, né? Porque quando você olha a queda do PIB, o consumo das famílias foi o mais impactado. Então, a grande questão agora é entender essas novas paralisações, né? Então, nos Estados Unidos, novas paralisações em alguns lugares. Isso não parece tornar a paralisação regional como um todo, né? Dos Estados Unidos como um todo, como foi antes. Mas Nova York ainda está bem mais tranquilo de corona. Alguns lugares que Arizona, Texas, que aumentaram ali os casos de corona, tiveram algumas paralisações, mas já parecem estar chegando no platô novamente. Então, a gente vê tanto nos Estados Unidos como na Europa. A Europa também teve mais casos na Espanha, mais casos na França. Essa mobilidade se restringindo um pouco agora também, novamente, mas não na mesma magnitude de antes. Então, a recuperação deve continuar, talvez num nível um pouco mais baixo do que a gente esperava antes, mas deve continuar, e a gente deve ter aí um longo prazo de recuperação a partir do ano que vem. E aí, como você falou, você tem todas as notícias sobre vacina, né? E isso acaba mexendo muito com o mercado. Sim. E aí eu acho que também, se você olhar tem alguns países diferentes, né? Assim, que a gente acaba olhando, mas tem países também que não sofreram tanto, que são, por exemplo, se você olhar para a Coreia, para Taiwan, né? Países que são muito focados ali no setor de tecnologia, né? Então, assim como tem uns setores que se dão muito mal, setor de tecnologia, alguns outros setores também se dão não tão mal, né? Mas a gente vê algumas regiões também não tendo quedas tão acentuadas de PIB. Mas acho que agora a gente vai conseguir observar realmente qual foi o impacto no segundo trimestre e depois entender a recuperação no terceiro trimestre e no quarto trimestre, né? Perfeito. Bom, nos encontramos no próximo Copom, Matheus. Boa, sim, com certeza, pode me chamar. Obrigada por trazer todas essas informações para a gente aqui hoje. A gente vai acompanhando todos esses pontos que você trouxe e também essas recuperações. No nosso dia a dia a gente fala um pouquinho sobre isso, mas sempre é bom detalhar bastante. Quando você vem aqui a gente acaba fazendo isso, então obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês, eu também acompanho aí todos os calls diários aí de vocês, bem interessante, muito legal. Obrigada. Valeu, Matheus, obrigado mais uma vez. Vamos torcer aí para que todo esse trabalho que vem sendo feito pelo Banco Central, pelo Copom, todo esse trabalho de política monetária surta o efeito que a gente precisa na economia, que a gente se recupere o mais rápido possível. Obrigado pelo trabalho de vocês para ajudar no dia a dia aqui a dar alguma direção mais clara para o investidor, que agora fica cada vez mais difícil aonde buscar retorno, né? Aonde buscar prêmio. Isso aí, Com baixo risco já foi, né? Não tem mais. Voltamos a falar de diversificação, né, Kleber? Né, Matheus? Até se eu puder completar, assim, eu acho que claro. O retorno direcional com baixo risco é muito difícil mesmo, né? Que seria retorno só na renda fixa, né? Mas eu acho que agora o cliente está cada vez mais, o investidor ele está cada vez mais aprendendo ali a beleza da diversificação, né? Quanto que você pode investir em vários lugares com risco, mas você diversificando, você ainda vai ter um risco importante, mas você consegue balancear ali investimentos internacionais, investimentos no Brasil, em diversos ativos, você consegue balancear ali de forma legal sua carteira, né? Acho que isso está sendo acho que é uma coisa bem legal que a gente tem nesse momento, esse ganho de aprendizagem que o brasileiro, né, como investidor está tendo. Eu tô achando bem interessante. E o investidor brasileiro tinha aquela máxima que nós sempre teríamos juros altos e inflação alta no Brasil, sempre. E agora a gente se vê numa situação que, claro que muitas coisas podem acontecer, mas dificilmente a gente deve ter uma mudança de cenário tão brusca no médio prazo para a gente voltar a ter um mundo com juros e até com inflação muito alta, né? Então, a diversificação ela passa a ser não só importante, mas, além de tudo, necessária, que era uma coisa que antigamente não precisava, né? Você ficava ali posicionado em juros e estava com o seu rendimento básico. Ganhava 14% ao ano tranquilamente. Exatamente. Muito bom. Vamos lá, vamos torcer para melhorar. Bom, para quem está nos ouvindo e quiser saber, a gente vem falando sobre diversificação aqui sempre, mas a gente falou na semana passada, para quem tem a parcela da renda fixa na sua carteira, maneiras de apimentar a renda fixa. Então vamos colocar aqui na descrição o episódio da última sexta-feira em que a gente falou disso, e também a dica de sempre, né, Kleber? Tá precisando de ajuda para diversificar? Procura um especialista em investimentos, continua
acompanhando os nossos conteúdos aqui no podcast e também nas lives, porque esse é um assunto recorrente. E na semana que vem vai ser a semana do planejamento financeiro aqui no podcast, também nas lives do YouTube e do Instagram, e você vai poder acompanhar muito sobre este assunto, diversificação, como começar a investir, como é que eu faço minha reserva de emergência, o que interfere no meu jeito de investir. Tudo isso tá na nossa programação, então fiquem atentos nos episódios da semana que vem. Obrigada, meninos, até mais. Obrigado. Valeu, Rê, obrigado. Valeu, Matheus. E vocês que nos acompanham, hoje à tarde também a live das 5 horas vai falar sobre a taxa Selic e os cenários para o Brasil. Nós nos encontramos no episódio de amanhã, no próximo. Protejam-se até lá e nos vemos nessa sexta-feira. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.